Falar sobre José, uma personagem do Velho Testamento que tem lições muito preciosas para a nossa vida. Eu vou ler Gênesis 41, primeiro, verso 50 a 52, que diz: Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E capítulo 50 diz: Vendo, pois, os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. A primeira lição que a gente aprende na vida de José é a maneira como ele trata o seu passado. E se você percebeu na leitura do primeiro texto, a Bíblia diz que ao primeiro filho José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Manassés no hebraico é Manasha, e Manasha significa perdão. A primeira lição que a gente aprende na vida de José é que José olhou o seu passado com perdão. José perdoou o seu passado. Quem conhece a história de José sabe que o passado de José tinha sido um passado de bastante sofrimento. O menino fazia parte de uma família de 11 irmãos, 10 homens e uma mulher. Ele era o 12º, sendo o 11º homem. Ele era filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava, e por ser o amado do pai, o preferido do pai, ele era odiado pelos 10 irmãos mais velhos. Os irmãos de José o odiavam tanto que queriam matá-lo, porque ele não apenas era o preferido do pai, mas ele tinha uns sonhos malucos, que ele sonhava e contava os sonhos de 12 feixes, sendo que 11 feixes se curvavam para o feixe dele. No outro sonho, ele era uma estrela e 11 estrelas, mas o sol e a lua se curvavam diante dele. E os irmãos falavam assim: ué, será que agora ele vai reinar sobre nós? Já não basta ser o preferido do papai, ainda quer ser o nosso rei, o nosso governador. E lá no capítulo 37 de Gênesis diz que os irmãos queriam matá-lo. Não conseguiram matá-lo porque ele foi protegido por Rúben, um dos irmãos mais velhos, mas foi vendido como escravo para o Egito. Menino de 17 anos, cheio de sonhos, cheio de expectativas, de repente está no mercado de escravos, numa terra distante, numa língua que ele não conhecia, numa cultura que ele não conhecia, longe do pai que era o único que o amava. E agora ele é vendido para uma família onde ele tem que trabalhar ali como mordomo, aquele que cuida da casa, aquele que cuida de todos os interesses daquela casa. 13 anos José permanece no Egito na escravidão, sendo que os últimos anos desta escravidão ainda se agravam mais, porque depois de um incidente que ele teve lá com a mulher do patrão, que botou os olhos nele, se apaixonou por ele, queria ir para a cama com ele, mas ele: não posso pecar contra Deus, não posso pecar contra o meu Senhor. E ele resistiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que um dia a mulher não resistiu e literalmente o agarrou. Mas ele sai correndo e a capa dele, a túnica dele fica na mão da mulher. Quando ela se viu, vituperada por José, ela se faz de vítima. E ela então começa a chorar, a gritar, dizendo que José a atacou. E aí, é claro, sendo ele o escravo, ele vai parar numa prisão. Lá na prisão ele fica não sei quanto tempo suficiente para ele interpretar o sonho daqueles 2 servos do rei, o copeiro e o padeiro, e conforme a interpretação acontece, o padeiro morre, o copeiro vive. E ele diz para o copeiro: lembra-te de mim quando saíres daqui. O copeiro esqueceu. Tempo depois, o faraó tem um sonho, conta para os seus sábios, encantadores, mágicos, e ninguém consegue interpretar. Aí, o copeiro se lembra de José e manda chamá-lo. E ele então se apresenta a faraó, ouve o sonho, interpreta o sonho, dá conselhos a Faraó quanto ao que havia de ser feito,
7 anos de muita fartura, 7 anos de fome, e você tem que fazer isso. O faraó diz, você vai fazer. E Faraó imediatamente o constitui como governador do Egito. E agora o menino escravo, prisioneiro, é tirado lá da masmorra do subsolo e é colocado no trono do Egito. E a Bíblia diz, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito sem a tua ordem. Imagine o poder que esse homem tinha. José estava agora com 30 anos de idade, 13 anos de escravidão. O seu coração poderia estar cheio de ódio, de amargura, de ressentimento, de mágoa. E agora que ele tem os motivos, e agora que ele tem condições, porque agora ele é um homem poderoso, tem todo o exército de Faraó em suas mãos, ele poderia dizer agora, meus irmãos vão pagar o mal todo que eles me fizeram. Ele poderia mandar uma escolta de soldados até a casa de seu pai, trazer seus irmãos, humilhá-los, surrá-los, torturá-los, escravizá-los, até matá-los. Mas José não faz isso. Antes que os irmãos lhe procurem, antes que eles se arrependam, antes que eles lhe peçam perdão, José os perdoa. E o perdão de José está no nome do filho que ele tem. Ao primeiro filho chamou Manassés, no hebraico Manasseh. Deus me fez esquecer. A palavra Manasseh significa Deus me fez perdoar todo o mal que a casa de meu pai me fez. Os anos de fartura terminam, os anos de fome chegam, os irmãos de José vão para o Egito, José se revela a eles, a família toda de José vai para o Egito, muitos anos passam, Jacó morre, e então os irmãos de José dizem agora, ele se vinga de nós. Agora que papai morreu, ele vai se vingar de nós. E então eles mandam alguém até José com um recado dizendo, olha, papai pediu para dizer para você, para nos perdoar o mal todo que fizemos, por favor nos perdoa. E a Bíblia diz que José chorou enquanto eles lhe falavam. Sabe por que José chorou? Porque ele já tinha perdoado. Incrível que durante anos os irmãos de José, os tios de Manasseh, cumprimentaram o menino, abraçaram o menino, beijaram o menino. O menino não chamava João, não chamava Pedro, não chamava Israel, o menino chamava perdão. Diariamente eles diziam bom dia, perdão, boa tarde, perdão, boa noite, perdão. E eles não entenderam que aquele perdão era para eles. E então José chorou e disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Acaso estou eu no lugar de Deus? A vingança não pertence a mim, eu já os perdoei e eu os sustentarei. E José consolou o coração de seus irmãos. Eu creio que essa lição ela é muito importante para a nossa vida, porque todos nós temos um passado. Eu estou há 34 anos no ministério e já encontrei muita gente com um passado de muita dor. Pessoas que foram alvos de violência, alvos de estupros, alvos de violência na família, pessoas que foram duramente surradas pelos pais, humilhadas, maltratadas, pessoas que foram alvos de sofrimento na escola, o patinho feio, vítimas de abusos, de brincadeiras estúpidas, pessoas que foram traídas pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos filhos, e muitas delas guardam muito azedume, muita amargura, muita mágoa, muita dor, muito ressentimento no coração. Não vale a pena. Pode ter certeza, não vale a pena. Me lembro da história de um remador, e esse homem todos os dias ele saía remar, mas um dia ele resolveu remar à noite. Ele disse, hoje eu vou remar à noite, não vou remar de dia. Então ele saiu por volta de 10h30, 11 horas da noite, foi até o cais do porto, subiu no seu barco, pegou os remos e começou a remar. Remou a noite toda até que o dia clareou. E quando o dia clareou, ele percebeu que estava a 150, 200 metros do porto de onde ele havia partido. Então ele olhou para trás e percebeu que ele não havia desamarrado o barco ali do cais do porto. A corda se esticou e quando terminou o comprimento daquela corda, que dava uns 150 metros, ele ficou remando toda aquela noite. E ele não saiu do lugar. Ele estava amarrado ao cais do porto. Quando a gente se prende ao passado por mágoa, por ressentimento, por ódio, por raiz de amargura, por culpa, a gente rema e não sai do lugar. A melhor coisa que eu posso fazer para o meu passado é colocar uma nacha sobre ele. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, irmãos, se você tem motivo de queixa contra outrem,
assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Todas as culpas que tínhamos no passado, Deus em Cristo nos perdoou, para que todas as culpas que outros têm contra nós, agora nós possamos perdoar. É significativo, eu não posso perdoar por mim mesmo. Esta força nós não temos pela nossa natureza humana, mas Deus me capacita. Por isso que o texto diz, Deus me fez perdoar. Deus me fez perdoar. Manasha significa Deus me capacitou a perdoar todo o mal que a casa de meu pai causou contra mim. Deus nos salvou em Cristo Jesus, perdoou as nossas culpas, apagou os nossos pecados. Em Cristo nós somos novas criaturas, para que agora, pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, nós possamos perdoar o mal daqueles que causaram contra nós. Então olhe para o seu passado com perdão. Se você tem motivo para ter ódio, amargura, ressentimento, eu entendo os seus motivos, mas não se prenda à vingança. A vingança pertence ao Senhor. Coloque isso na presença de Deus. Coloque essa unção de perdão sobre o seu passado. Se liberte dele. Solte estas amarras e siga a sua vida para o futuro com a bênção, com a unção e com a graça do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém.